Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então e trabalhar a lei penal. A lei penal você pode trabalhar ela em dois aspectos. Você pode trabalhar a lei penal no tempo e a lei penal no espaço. O que nós vamos trabalhar hoje aqui é a lei penal no tempo. Você tem duas formas de olhar para a lei penal. A lei penal ela pode ser completa ou incompleta. Na verdade, você tem aquela que precisa de explicação, que precisa de interpretação, e aquela que não precisa. Por exemplo, a lei penal completa, no artigo 121, o matar alguém, ele dispensa qualquer outra espécie normativa ou interpretação de valor do juiz. O juiz não tem que interpretar. Tem alguém morto e tem alguém que matou. Já na lei penal incompleta, nós vamos trabalhar uma questão que vai depender de um complemento normativo, ou outra norma vai complementar ela, ou o juiz vai ter que dar uma valorização. Ele vai ter que interpretar aquela norma e chegar a um conceito que é vago, que é abrangente, que não está definido pelo legislador. Essa norma que precisa de complemento, ela é conhecida como norma penal em branco ou norma cega. O que significa isso? Significa que ela precisa de uma outra norma para dar continuidade nela, para dar valoração nela, para dar eficácia a ela. Por exemplo, nós temos lá na lei de drogas, né? É proibido o uso de substância psicotrópica. Mas o que é psicotrópico? Quem determina isso é uma portaria lá da Anvisa, que vai dizer quais são as substâncias que são consideradas psicotrópicas no nosso país. Nós vamos trabalhar isso mais à frente. A lei penal em branco, sentido estrito, própria ou heterogênea, é aquela que precisa de uma lei que seja diferente da lei que é utilizada. Vamos supor, desculpa aqui, eu não me interpretei, não me expressei bem. Ela precisa de uma norma que não seja da mesma natureza da norma que ela tem. Por exemplo, nós temos a lei penal, e aí ela vai ser complementada por uma portaria. Essa portaria, ela tem natureza lá no poder executivo, quanto a legislação penal tem natureza aqui no poder legislativo. Agora, a lei penal, lato sensu, amplo, imprópria ou homogênea, é aquela que é complementada pela lei do mesmo tipo, mesma espécie de norma, né? Então, nós temos, por exemplo, a homovitelínea e a heterovitelínea, né? Por exemplo, quando você tem a lei sendo complementada por uma lei na mesma lei, olha só que coisa louca aqui que eu acabei de falar para vocês. Veja bem, a definição, nós temos lá dentro do Código Penal, os crimes contra a administração pública. Nesse bloquinho dos crimes contra a administração pública, nós temos o conceito do que é funcionário público. Então, dentro da mesma lei, do mesmo bloco, da mesma norma, nós temos a norma que completa a norma. Quando fala assim, o funcionário público que locupletar bem público, por exemplo, o que significa o funcionário público? Você vai decorrer nessa própria lei e vai encontrar a definição do que é esse funcionário público. Já a heterovitelínea seria quando a complementação não está dentro do mesmo estatuto. Por exemplo, o artigo 236, ele diz que contrair casamento, induzindo o erro essencial ou outro contraente, ou ocultando e impedindo-lo que não seja casamento anterior. Casamento versus impedimento. O que significa isso? Olha, nós temos aqui uma situação que a lei penal traz para a gente, um crime que acontece durante o casamento ou em uma situação que envolve o casamento. Agora, o que normatiza esse casamento? É lá no Código Civil. Lá no Código Civil você tem conceito de casamento, você tem quem é impedido de casar, quais são as regras para casamento. Então percebam que nós temos na primeira situação, na homovitelínea, nós temos no Código Penal, dentro da parte dos crimes contra a administração pública, o conceito que a gente vai usar para que a norma dada aos crimes contra a administração pública seja completa, seja eficiente, ok? Ponto. Já na heteróloga ou na heterovitelínea, nós temos uma situação em que nós trabalhamos lei com lei, mas é uma lei penal, que é complementada pela lei civil, que é explicada pela lei civil. Então aí você encontra essa diferença. Então nós temos a norma penal, em que uma lei é complementada por um outro tipo de norma, como é que eu posso dizer assim, um outro ato normativo diverso da lei. Ponto. Que é o caso da lei de drogas.
Aí nós temos a homovitelínea e a heterovitelínea, em que você tem a lei sendo complementada pela mesma lei, ou você tem a lei sendo complementada por outra lei. Né? Nós temos também o que é chamado de tipo penal aberto. O que significa isso? É quando você tem uma norma penal que ela não é clara, como matar alguém. Você tem aqui no artigo 154, revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício, profissão ou cuja revelação possa produzir dano a outrem. O que é esse crime aqui? Imagina que um padre tenha ouvido a confissão de alguém que matou ou que vai matar um outro alguém, certo? Se essa pessoa já matou, esse padre não tem uma justa causa. Mas se essa pessoa vai matar, o juiz, dependendo da situação, ele tem um poder de interpretar o que seria uma justa causa e o que não seria uma justa causa. Por exemplo, entre você guardar um segredo e impedir um crime, talvez dentro da cabeça de algum dos magistrados, dentro daquele poder de decisão que ele tem, ele pode considerar que isso seja uma justa causa ou não seja uma justa causa. Percebam que isso dá um poder interpretativo. A norma, ela fica um pouco mais vaga, um pouco mais aberta. Os tipos culposos, né? Geralmente, eles são tipos abertos, que dependem de uma complementação. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, no artigo 180 da receptação culposa, você vai dar uma olhada aqui: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influi para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Perceba que aqui, coisa que sabe ser de produto de crime. Gente, isso aqui é uma norma que você vai ter bastante espaço para abrangência. Como que você deveria desconfiar que algo é produto de crime? Alguém está te vendendo por um preço muito mais barato. Alguém está te vendendo sem nota fiscal. Alguém que você nunca viu na rua está oferecendo de porta em porta aquela televisão. Você deveria desconfiar disso, mas vai depender da interpretação do juiz se você saberia ou não a respeito daquela situação. E isso aí é o conceito aberto novamente, sendo aplicado aqui no caso aos crimes culposos. Já no que tange a eficácia da lei penal no tempo, nós temos três teorias que podem ser, que são estudadas, mas só uma acaba sendo aplicada aqui no nosso ordenamento jurídico pátrio, que seria: a primeira corrente trabalha que o crime é praticado no momento da conduta, que seria a teoria da atividade, que é a teoria que é utilizada pelo Código Penal brasileiro. A segunda corrente considera-se o momento do resultado, que seria a teoria do resultado, que não é aplicada aqui para a gente no nosso ordenamento jurídico. A terceira corrente considera que o momento da conduta ou da consumação são o momento, pode ser o momento que é praticado o crime. Essa teoria aqui é conhecida como teoria mista ou da ubiquidade. Ela vai acabar sendo utilizada na lei penal aplicada em relação ao tempo, ao espaço. Ok? Nós vamos falar sobre ela na próxima aula. Fica tranquilo que agora a gente só vai falar de lei penal no tempo. O nosso Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, o tempo do crime, conforme o artigo 4º aqui, traz exatamente o que a gente conversou lá no slide anterior. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Está bem claro para a gente aqui a situação da teoria da atividade. Essa situação no tempo e no espaço, né, no caso aqui no tempo, também vai servir para a gente verificar. São três aspectos que a gente acaba verificando. Primeiro, é para saber se a pessoa era imputável ou não no tempo do crime. Então, faz diferença se essa pessoa, quando cometeu o crime, tem menos de 18 anos, ou se no momento do crime essa pessoa tinha discernimento mental para cometer esse crime. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos e a regrinha para que vocês possam estudar. Como eu disse para vocês, no momento da ação ou da omissão, em relação ao tempo, a gente consegue verificar três coisas: a capacidade do agente, a condição da vítima, se era menor de 14 ou maior de 60, e a lei que vai reger o caso. Essas são as três principais importâncias de se saber a aplicação da lei penal no tempo. Em relação à sucessão da lei penal no tempo, o que quer dizer sucessão? E se tiver uma lei nova ou se deixar de existir a lei
como é que a gente trabalha o direito penal? Bom, o artigo 2º traz para a gente a lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, ou seja, vem uma lei que desconsidera aquele fato como crime, ou cessado em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. O parágrafo único traz para a gente que a lei posterior, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ou seja, se a lei que vem depois for benéfica, se ela for melhor para a pessoa, ela será retroativa, ou seja, ela vai voltar e atingir todos aqueles que cometeram aquele ato. Vamos supor que bater num cachorro até ontem era uma pena de 4 a 10 anos. Você dá um chute no cachorro, ok? Ponto. Hoje saiu uma lei que essa pena agora é de 2 a 6 anos. Ou seja, de 4 a 10 é muito pior do que de 2 a 6. A partir de agora será revista a situação daquela pessoa que já está condenada e será aplicada esse quantum, onde o juiz vai refazer a dosimetria da pena, né, ou vai pegar os moldes da dosimetria da pena já feita, e vai acabar aplicando nessa situação para favorecer por conta da lei benéfica. Existem situações na lei penal em que a gente trabalha a exceção, né? A regra é que a lei penal ela não retroage, ponto. Mas existem exceções que, quando for em alguma dessas situações, a lei penal vai acabar afetando as pessoas que já foram condenadas, que já respondem. Seria através da retroatividade benéfica, que acabei de falar para vocês, que pode ser abolite o crime também. Nós temos a Lex Meacher, que seria a lei melhor, e nós temos a situação de lei excepcional ou temporária. Perceba que nós vamos falar de cada uma delas indiscriminado, e para você tomar cuidado com a novatio legis, né? Porque o que acontece? Existe a novatio legis que retira, que extingue a norma, e tem a novatio legis incriminadora, que também tem aquela que cria uma norma. Então, há duas formas de novatio legis, de nova lei. Nós temos aquela que suprime uma conduta criminosa, seja em parte ou total, e nós temos aquela que cria uma conduta criminosa. Então percebam que a que suprime, a que diminui, ela retroage. A que cria uma norma penal, pelo princípio da anterioridade, só a partir desse momento as pessoas que cometerem aquela conduta, né, que executarem aquela conduta, elas responderão por esse crime. O artigo 2º traz abolitio criminis, né, que seria uma hipótese de supressão da figura criminosa. Existem duas correntes que falam sobre abolitio criminis com relação à natureza jurídica dela. A primeira corrente é do FMB, que a abolitio criminis é uma causa de exclusão da tipicidade que, por sua vez, impede a punibilidade. E a segunda corrente, que é usada no Brasil, que acaba que a abolitio criminis é uma causa extintiva da punibilidade e ela está prevista lá no artigo 107, inciso 3 do seu Código Penal. Desculpa. A lei abolicionista, ou seja, a abolitio criminis, ela não respeita a coisa julgada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que embora a pessoa já tenha sido condenada por aquele crime, se aquele crime deixar de existir, essa pessoa também deixará de responder por ele, ok? O que é uma abolitio criminis temporária e quais são seus efeitos? Na época do Estatuto do Desarmamento, estabeleceu-se um prazo para que os proprietários e possuidores entregassem suas armas de fogo e regularizassem o registro do instrumento de acordo com os requisitos legais. Durante esse período, não houve incidência do crime de posse de arma de fogo, porque, veja bem, se você está indo até a delegacia ou até a Polícia Federal para que você vá entregar essa arma ou regularizar o registro dessa arma, em tese, se você não tem o porte ou se essa arma está irregular, você estaria cometendo um crime para ir resolver uma situação. Então, nesse período ficou decretado dessa forma, né, que os possuidores e proprietários poderiam levar essas armas ou entregar essas armas sem que essa conduta fosse considerada criminosa. Existem exceções aí para situações de armas que já foram envolvidas em crimes, isso aí não é objeto da nossa aula.
Você precisa saber o que é uma abolitio criminis e o que é o princípio da continuidade normativa, normativo típica, né? Bom, na abolitio criminis, né, existe uma supressão formal, ou seja, o legislador não considera mais aquele fato criminoso ou diminui o conteúdo proibitivo daquele fato, né? Ele tinha uma situação em que ele considerava ela criminosa e que de determinada forma ela tinha uma pena de 2 vezes aquela pena do caput. Por exemplo, levar A até B. Se levar A até B, levar B à morte, a pena é de 2x. E se só levar A até B, a pena é de x. O que o legislador faz? Ele pode tirar essa parte do 2x ou ele pode acabar com essa norma de uma maneira integral. Por exemplo, o crime de sedução e de rapto consensual ou o crime de adultério. Foi abolido. Lembra que eu sempre dou esse exemplo para vocês, em que você, maior de idade, seduzir uma moça, né, de maior de 14 e menor de 18, fazendo com que ela perdesse a sua virgindade, por exemplo. Esse crime era considerado crime de sedução. Isso veio por terra, tá? Já o princípio da continuidade normativa, ao contrário lá do abolitio crimes, ele não retira a norma. Muito pelo contrário. Ele tem a continuidade da norma, só que ele faz uma espécie de união normativa. Ele mantém o conteúdo proibitivo e migra o texto de um artigo para outro artigo. Como aconteceu, por exemplo, na situação do atentado violento ao pudor e do estupro. Nós tínhamos no estupro no artigo 213 do Código Penal e o atentado violento ao pudor no artigo 214 do Código Penal. O que aconteceu? O legislador, considerando que era a mesma conduta de uma forma de múltiplos núcleos, ele migrou do artigo 214 para o artigo 213. Hoje nós temos o atentado violento ao pudor é uma espécie, né, uma forma de estupro, está dentro do artigo 213. Você tem uma união. Então perceba que na abolitio, ou você corta parcialmente a norma, ou você elimina essa norma por inteiro. Já no princípio da continuidade normativa, você retira, você faz uma migração, você faz uma mudança de um artigo para o outro, uma junção dos dois artigos, por assim dizer. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos um problema. Por exemplo, nessa época em que se juntou o artigo 213 e o artigo 214, o cidadão que criou essa norma, ele favoreceu as pessoas que estavam presas. Por quê? Acontece que antigamente, por exemplo, se você estuprava a pessoa, só o homem poderia estuprar a mulher, porque exigia a necessidade da cópula vaginal. Né? Então, para penetrar um pênis numa vagina, necessariamente você tinha que ter um homem com um pênis e uma mulher com uma vagina naquela época. Independentemente da gente trabalhar hoje a possibilidade de transplante, etc. E tal. Você tem só isso que eu estou falando aqui. Ok? Beleza. E o que acontecia? Todos os outros atos sexuais que não eram a cópula vaginal, eles eram atentados violentos ao pudor. Então, num estupro em que um cidadão violentasse a mulher penetrando a cópula vaginal, parcialmente ou integralmente, e ao mesmo tempo fizesse sexo oral, sexo anal, ou através de masturbação, esse cidadão estaria cometendo estupro, mais atentado violento ao pudor. Então nós tínhamos uma pena de 5 a 10 e outra pena de 5 a 10. No mínimo 10 anos essa pessoa pegaria, mais o concurso de crimes, ok? Ponto. Perdão. Hoje, como está tudo junto, o que acontece? Como é que o juiz analisa essa situação? Num crime em que há a cópula vaginal, a cópula anal, o sexo oral, o que ele faz? Você tem um crime só de estupro de 5 a 10 anos, eu não sei, não tô chutando aqui o tempo, tá? De pena, que eu não lembro de cabeça. Você tem um crime só de 5 a 10 anos, correto? E cada conduta dessa acaba sendo valorada dentro desse crime. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se você for analisar, ficou muito melhor para os criminosos que já haviam cometido o crime e tiveram suas penas revistas. E é isso que fala pra gente aqui.
que o parágrafo único, quando ele traz uma lei de melhora, ele favorece ao agente sem descriminalizar o fato. Ele não respeita a coisa julgada. O que ele quer dizer? Embora essas pessoas já tenham sido condenadas a 10 anos, 5 mais 5, agora elas serão revistas, essas penas, e serão trabalhadas em cima da nova norma, que é de 5 a 10 anos. Ok? Como que se trata a sucessão da lei penal no caso da continuidade delitiva? Pode haver duas leis vigentes em condutas diferentes? Gente, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Não pode haver o tratamento de duas leis de forma diferente. Vai ser tratada como uma nova lei e vai ser considerada como se fosse um crime único, né? Então, o que que acontece? Vai ser aplicado como eu acabei de explicar para vocês, né? O princípio da legalidade vai ter a retroatividade e será aplicada a norma mais benéfica para a pessoa, ok? A súmula 711 diz pra gente que no caso, né, de crime continuado ou de crime permanente, imagina o seguinte, quando você sequestra uma pessoa, cada segundo que está passando enquanto essa pessoa está sequestrada é como se você estivesse sequestrando ela novamente. Então, eu tenho uma pessoa aqui comigo que eu acabei de prender ela. Pronto, consumei o crime de sequestro. Daqui a 10 minutos, esse crime de sequestro ele vai se consumando a todo instante até a hora que ele para. Então, suponhamos que em 25 dias que eu mantenho essa pessoa sequestrada, no 23º dia, vem uma lei que piora o crime de sequestro. O que isso vem a dizer para mim? Vem dizer para mim o seguinte, que aplica-se a lei mais grave ao crime continuado ou permanente se sua vigência é anterior ou cessação à continuidade ou da permanência. O que vai dizer para a gente? Que a norma que vai se aplicar a esse sequestro é a mais grave que houver durante a sua consumação, durante a sua execução, ok? Nós temos também leis temporárias, que podem ser em sentido estrito ou em sentido amplo. O primeiro exemplo que nós temos de sentido estrito é aquela que é a da Piracema, né? Que acaba que as leis da Piracema valem durante aquele período da Piracema. E nós temos também uma lei temporária em sentido amplo, que seriam as leis temporárias em relação ao que nós estamos vivendo agora, epidemias, calamidades, né? Por exemplo, o que acontece? Enquanto durar esse período de exceção, essa lei vai durar. Agora, por exemplo, nós estamos com uma lei em relação a essa pandemia aí do coronavírus. Se porventura for editada uma lei excepcional, ela vai ter vigência, vai ter validade durante esse período da lei. A lei excepcional ou temporária, o artigo 3º, embora decorrido o prazo da sua duração e cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Veja bem, não quer dizer que porque demorou para sair sua sentença, pelo um crime que você praticou lá durante a Piracema, que você não será condenado porque acabou a Piracema, ok? Quer dizer que o ato, aquela conduta é considerada criminosa durante aquele período, mas os efeitos da sentença, os efeitos da lei, né, no caso, eles perdurarão até o momento em que você for julgado, e se você vier a ser condenado, você será condenado normalmente. É só o período de tempo em que aquela conduta é considerada criminosa. Pescar durante o ano inteiro é tranquilo. Pescar peixes pequenos durante o ano inteiro, durante o ano, é tranquilo, exceto nesse período de Piracema que tem as regras próprias, tem as situações próprias que você não pode usar tarrafa, não pode usar determinados tipos de equipamento e nem pescar determinados tipos de pescado. Eu não sou muito pescador, mas é por aí. Tá legal? A lei processual, ela tem uma diferença em relação à lei material penal. A lei processual é tempus regis actum. Ela começa a valer naquele momento, seja para o bem, seja para o mal, e ela não retroage, ela só vale a partir daquele ato, ok? Essa é uma diferença entre os dois tipos de lei. Nós estamos trabalhando a lei penal no tempo, mas nós estamos trabalhando a lei material penal, nós não estamos trabalhando a lei processual penal. Isso tem uma diferença que nós vamos ver quando a gente for trabalhar lá o processo penal.
Quando altera o complemento da norma penal em branco, também vai ter a retroatividade da lei penal se ela for mais benéfica. Se ela não for mais benéfica, não vai retroagir. Aqui a gente aplica, né, a situação da primeira corrente do Paulo José da Costa Júnior. Minto, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui a seguinte situação. A norma penal em branco vai retroagir se ela for homogênea. Se ela for heterogênea, a retroatividade poderá ou não ocorrer. Se a legislação complementar não se revestir de excepcionalidade nem trazer consigo sua autorrevogação ou a retroatividade se mostrar inadmissível, ao revés, quando a proibição aparecer em legislação editada em situação de anormalidade econômica ou social que reclame só uma pronta e segura intervenção do poder público, tem-se a minimizar ou elidir os efeitos danosos sobre a população. Assemelhando-se às normas excepcionais ou temporárias, a retroatividade não será admitida. Esse é o posicionamento do STF. O que ele quer falar para a gente aqui com isso aqui? Ele quer dizer para a gente que se a norma penal for homogênea, se ela for da mesma natureza, ela vai retroagir. Se ela for de natureza distinta, vai depender da situação para a gente ver se isso vai ser admissível ou não. Nós vamos ter que trabalhar da mesma forma que a gente trabalha as normas excepcionais ou temporárias, ok? Era isso que tinha para falar sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui alguns casos desses que eu acabei de dizer para vocês. Veja bem, o artigo 236 proíbe casar tendo impedimentos. Essa é uma norma que é completa lá pelo pessoal do Código Civil, que traz o rol de impedimentos. Suponhamos que esse rol do lado do direito civil ele seja alterado e retire o impedimento. Será uma hipótese de norma penal em branca imprópria, caso de retroatividade. Veja bem, eu tenho lá no direito penal, eu estou tentando casar com a Maria. Só que lá eu estou com um impedimento no Código Civil, porque eu já sou casado com a Juliana. Se porventura, lá no Código Civil, a minha situação com a Juliana for alterada e eu passar a não ser mais uma pessoa impedida de casar novamente, essa alteração vai acabar me beneficiando e isso será aplicado para a gente aqui na norma penal. Agora, quando a gente trabalha o artigo 2º da Lei 1521, que pune o crime contra a economia popular de vender produtos acima da tabela do governo, esse crime ele depende de um complemento que é estabelecido por essa portaria do governo dizendo que tem um limite de preço para as coisas. Vamos supor que essa tabela proíba vender carne acima de R$ 20. Por causa da inflação, a portaria foi alterada e aumentou esse valor para R$ 40. Veja bem, essa alteração beneficia quem vendeu carne entre 20 e R$ 40. Ok? Ok. Será o caso de norma penal em branco própria e terá que se analisar se houve mudança na proibição ou mera atualização. Como houve mera atualização, então essa mudança é irretroativa. Veja o que. Veja bem. Existe aqui uma situação que poderia se vender carne por R$ 20. Por conta da inflação, autorizou as pessoas a pararem de vender por 20 e a vender por 40, mas por conta da inflação que se autorizou. Se tinha alguém, depois que alterou essa possibilidade para poder vender por 40, e essa pessoa começou a vender por 40, essa pessoa está protegida pela lei. Se essa pessoa arbitrariamente, antes de ter sido modificada a lei autorizando a vender por 40, ela já estava vendendo por 30, por 35, ela não será beneficiada por essa lei. Será que ser analisado no caso em concreto. Veja bem, em relação à Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, ela precisa ser complementada, né, para esclarecer o que são drogas. Então, vamos supor que seja abolido dessa portaria o lança-perfume. Todas as pessoas que foram condenadas por lança-perfume ou respondem crimes envolvendo lança-perfume deixarão de responder por esse crime e serão também revistas as situações em que ela foi acusada, de repente, de tráfico de drogas, e isso acabaria extinguindo esse processo. Então, essa abolitio criminis acabará retroagindo também. É possível a retroatividade da jurisprudência mais benéfica? Olha, no Brasil,
A doutrina vem admitindo nos casos de súmula vinculante de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, quando essa decisão tiver força vinculante, quando ela for uma súmula vinculante, é possível sim a retroatividade de jurisprudência mais benéfica. Estava sendo atualizada, estava sendo utilizada num caso uma determinada jurisprudência que dizia que a interpretação de uma coisa era daquela forma. A partir desse momento, foi reeditada essa súmula e ela tem o poder vinculante. Todo mundo é obrigado a seguir o que está nela. Se essa alteração foi benéfica, é possível sim que ela seja retroagida para beneficiar essa pessoa que estava respondendo pela outra súmula que não era tão benéfica quanto essa. Trouxe para os senhores uns exercícios para que os senhores façam e depois justifiquem. O senhor vai responder se é certo ou errado e vai justificar para mim de que forma. Certo, conforme artigo tal, ou conforme a súmula tal, ou conforme a lei tal, e da onde você tirou essa conclusão de que é certo ou errado. E eu trouxe para vocês mais de uma questão. Eu trouxe aqui algumas. E eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu estou gravando aula assim. Então a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Prestem atenção aonde eu disse que errei e sigam aí firmes e fortes para que a gente vença esse momento ruim da nossa história. Um abraço para vocês, estima de melhora, fiquem em casa, até a próxima, pessoal.